Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, ouvintes, espectadores. Oi, Vera. Temos aí o governo Lula perto dos 100 dias. Hoje estamos em 92, 3, uma coisa assim. Estamos quase lá, Bocardi. Na segunda que vem são os tais 100 dias, então hoje 93, portanto. Isso aí. É isso, estamos nos aproximando. E com isso vai se aproximando também a ansiedade geral, né? Com essa efeméride, porque coincide com um balanço geral, geralmente a imprensa faz esse balanço, e aí os governos também se apressam para querer mostrar serviço quando se aproxima os 100 dias. O Lula deverá fazer algumas agendas de prestação de contas do que ele entregou, do que foram esses primeiros 3 meses e 10 dias de governo, mas ele está cobrando também dos ministros, está achando que está muito devagar a entrega e muito devagar também a divulgação do que já foi feito. Ele acha que muita coisa passou batido, muita coisa que vários ministérios fizeram de bom não foram devidamente comunicadas à população, então ele está passando em revista aí a maioria dos seus ministros e pedindo maior dedicação a isso, maior dedicação a mostrar aquilo que eles fizeram. Ele também deverá fazer um café da manhã com a imprensa para fazer um balanço aí nos próximos dias, antes ainda do feriado. Então tem essa preocupação no governo. Saíram algumas pesquisas nos últimos dias que mostram a aprovação acima da rejeição do presidente, mas ainda num índice muito menor do que ele mesmo já alcançou no passado, nos governos Lula 1 e 2. Então, o empenho de todos ali da área política e do entorno do Lula é para aumentar esse índice, tentar chegar mais próximo de algo como ali 45, por aí, de aprovação, que eles acham que é uma marca mais segura para atravessar esse início meio turbulento de governo, principalmente com a economia andando de lado. Então essa é a orientação, diretriz geral, e a gente nota essa preocupação com os 100 dias na movimentação de alguns ministros, né? Hoje o Haddad falou, e isso foi uma coisa importante do dia. A gente pode, inclusive, já puxar logo esse assunto do Haddad, né, Vera? Porque ele voltou a dizer que as medidas para aumentar a arrecadação não devem acarretar aumento da carga tributária, diz que vai tributar quem não está pagando o imposto. Deu uma entrevista até longa na Globo News hoje, né? Ele falou no Estúdio I, no programa comandado pela Andréa Sadi, e falou na mesma linha do que ele já vinha dizendo, Carol, mas eu noto que essa preocupação dele em dar essa entrevista, em falar antes da viagem da China, antes mesmo do envio do projeto, é para tentar conter aquela segunda onda, né? Logo depois da divulgação do projeto, que foi bem aceito, a divulgação das linhas gerais dele, porque ele ainda não está escrito, houve uma série de cobranças, e a principal cobrança foi no sentido de, olha, vai haver ou não vai haver aumento de carga tributária? De onde eles iriam tirar esse aumento de arrecadação? E a principal preocupação dele nessa entrevista à Globo News foi justamente esclarecer esse aspecto. E aí ele evidenciou algumas coisas que vinham saindo como informação de bastidor e como probabilidade, ele confirmou. Então, tem 2 etapas, né, para esse aumento de arrecadação. Uma para medidas de curto e médio prazo, que assim ele chamou, e que com isso você consegue ganhar aí alguns bilhões de reais em termos de arrecadação. O que são essas medidas? São as que não dependem da reforma tributária, que vão ser buscadas pelo governo com outras medidas, ou portarias, ou medidas provisórias, ou projetos de lei. E aí nessa categoria se insere a cobrança sobre as apostas online, né, as tais das bets, e a cobrança do comércio eletrônico varejista, sobretudo de roupa, mas de outros itens que tem ali a China
como principal origem dos produtos e que hoje responde por uma grande parte das compras online no Brasil, mas que acaba driblando a taxação. Então, só com essas duas medidas, o governo espera ganhar algo entre 20 e 27, 22 bilhões de reais, aí 23, porque a primeira, as apostas eletrônicas, daria algo como 12 a 15, e o e-commerce dessas marcas de fora do Brasil entre 7 e 8 bilhões de reais. Então, com isso, viria uma parte do ganho de arrecadação e outra parte viria da proibição para que empresas que são beneficiadas com crédito de ICMS, via incentivo fiscal dos estados, possam abater esses créditos da sua base de cálculo de impostos federais. E aí ele já estima um ganho bem maior só com essa medida. Ele diz que iria algo como 85 a 90 bilhões de reais em incremento de arrecadação. E aí o que ficaria para a reforma tributária, né? Ele não diz com todas as letras, mas o que está subentendido é o fim de uma série de isenções para muitos setores que não pagam impostos hoje em dia, e também uma discussão que o governo deve implementar de taxação aí de lucros, dividendos, grandes fortunas, esse tipo de coisa que é sempre muito polêmico, que já se tentou fazer em vários governos e que nunca foi adiante. Então vamos ver se eles vão conseguir levar isso a cabo dessa vez na reforma tributária, né? Tem essa questão aí, né? O pessoal, muito dinheiro girando na questão das apostas mesmo, que não tem como, né? Isso aí, eu estava falando mais cedo, é melhor, o setor é ruim para quem está no negócio, está ganhando muito e não está pagando imposto, mas entre esses aí que não pagam nada e pagar um pouco e os outros que já pagam não precisar pagar mais, é melhor ficar com essa opção, né, Vera? Exatamente, Bocardi, porque é uma coisa que fica num limbo ali regulatório, né? Na verdade, o Brasil proíbe jogos de apostas, mas essas apostas, principalmente ligadas a futebol e a outros esportes, acabam sendo permitidas, estão inclusive em patrocínios de times, etc., mas isso não está regulamentado. É um problema em vários países do mundo, não é só o Brasil que discute como taxar essa modalidade de aposta. Vai gerar uma discussão grande no Congresso, porque são setores que normalmente têm um grande poder de mobilização e de mobilização, inclusive, de aparato institucional, de relações institucionais para atuar nos legislativos, mas o governo vai tentar comprar essa briga, vai investir em tentar aprovar essa taxação. É sempre algo muito espinhoso. Toda vez que se tenta taxar startups, taxar aplicativos, aplicativo de transporte, a gente já tem visto essa discussão em outros setores, mas eles estão a fim de botar a mão nesse vespeiro. E o grosso dessa arrecadação que ele está projetando nem viria disso, né, Vera? Porque ele fez uma conta ali de que precisa aumentar a arrecadação em 110 a 150 bilhões para poder viabilizar o que está ali na proposta do arcabouço. Essa taxação de apostas eletrônicas renderia de 12 a 15 bilhões por ano, taxação de e-commerce, que hoje em dia não estão pagando imposto, 7 a 8, mas o grosso, 85 a 90 bilhões, viria de proibição de que empresas com incentivo fiscal concedido pelos estados via ICMS possam abater esse crédito da base de cálculo de impostos federais. E aí, enfim, deve ter empresa de todo tipo aí, não sei qual vai ser a dificuldade de aprovar isso e qual o poder de lobby também, de persuasão dessas empresas, né, Vera? Isso, eu citei essa modalidade agora há pouco, realmente é complexo, mas faz sentido, parece uma pegadinha tributária. Você usa um benefício que você tem lá no estado para se beneficiar de novo em relação aos impostos federais. Isso tudo também seria feito via regulamentação antes da reforma tributária, mas aí deverá constar da reforma tributária para evitar o que eles chamam de emaranhado tributário ou confusão tributária que a gente tem no Brasil graças à superveniência de várias regras. E aí, na reforma, é que viria essa outra discussão também pesada sobre taxar fortunas, taxar dividendos, taxar lucros, que é algo que nunca foi consenso nem à direita nem à esquerda. Até o Paulo Guedes esboçou incluir isso na reforma tributária e nunca foi adiante. Então, tem muitas etapas de lobbies
pesados atuando contra. Ele procurou demonstrar otimismo, falou desse conceito mais amplo, né, de que é preciso que acabe os privilégios e todos paguem para que ninguém pague mais imposto, mas a gente sabe que na hora H, esses setores que detêm os privilégios são também os que detêm o caminho das pedras para manter esses privilégios, né? Ele falou que nem que se faça alguma coisa depois, só para ter um movimento, né? E depois vai lá e ajusta. Mas vamos lá, mudar de assunto. Tem a questão do MEC também hoje. Muita gente repercutindo aqui, escrevendo para a gente essa decisão aí do MEC de suspender a reforma do ensino médio por 90 dias, né? Mudança no Enem, toda essa história. E aí o pessoal escrevendo aqui, poxa, mas foi tanto tempo para conseguir chegar e agora querem voltar do zero. Fica complicado, sim, né? Pois é, isso aí está um impasse, Bocardi. O que se sabe é que essa portaria que vai vir vai sustar a mudança do Enem. Isso é líquido e certo. E essa mudança era prevista para a partir de 2024, para adequar o Enem à nova reforma, e isso vai ficar como está, enquanto o governo não decide o que fazer de uma vez com essa batata quente da reforma. Está aberta, né, uma consulta pública a educadores, entidades de alunos, entidades de professores a respeito da reforma, dos prós e contras de toda a reforma. A gente sabe que na base do Lula, a POSP, outras entidades ligadas à educação, tem muita pressão pela revogação total da reforma. O que essa resolução vai dizer? Que novos passos para a implementação da reforma podem ficar suspensos enquanto vigorar essa consulta, que é de 90 dias, mas pode ser prorrogada por mais 10. Então, não é que quem já implantou, e isso é importante, porque na primeira vez que eu fiz o comentário hoje mais cedo não estava claro, eu apurei melhor no MEC, não significa que quem implementou já os passos para a reforma tem que voltar tudo atrás e desfazer tudo que fez. Não. Essas escolas que já implementaram a reforma continuam ministrando os itinerários previstos na reforma e vida que segue, a não ser que, findo esse prazo dos 90 dias, aí sim o governo decida que vai mandar para o Congresso um novo projeto de lei dizendo que não valeu de nada a reforma do ensino médio e que vai implementar um outro ensino médio, que aí a gente não sabe se é o de antes da reforma ou um terceiro que o governo Lula vai propor. Ou seja, é uma confusão danada, tem o risco, sim, de ter de voltar tudo atrás, mas isso não tem uma decisão política a esse respeito. Inclusive, o ministro Camilo Santana é daqueles que são contra rever tudo. Ele não gostaria que fosse tudo revisto, ele acha que isso é contraproducente, que não tem explicação técnica para você rever tudo, que vai causar prejuízo para escolas e alunos que já implementaram. Os alunos foram cobaias na entrada da reforma, seriam cobaias de novo no desfazimento de tudo. Então, isso está em discussão, é uma grande briga política, porque tem alas importantes que apoiaram o Lula, que estão pressionando para desfazer tudo. Ele, por ele, cederia a essa pressão, o presidente, para rever tudo, mas ele tem ali um obstáculo do ministro que acha que não é bem assim que tem que fazer, e ele está certo. Não tem sentido você desfazer uma coisa só por uma objeção ideológica sem saber com dados e evidências o que foi bem sucedido, o que não foi, o que é factível, o que não é, o que é melhor para os alunos e o que não é. É claro que essa reforma ela permite uma grande discrepância na sua implantação, porque como ela abre muito o leque, escolas particulares que têm capacidade de contratar professores especializados e de embutir isso na mensalidade podem oferecer os tais itinerários de uma maneira muito mais completa e interessante para os alunos. Nas escolas públicas, durante o governo Bolsonaro, o MEC foi uma bagunça de tal natureza que não preparou com os estados essa transição. Então, você não teve preparação de professores, você não estruturou quais seriam esses itinerários, ao menos os básicos ali que as escolas iriam oferecer. Então, está muito desigual, muito desnivelado o nível em que você vai oferecer a nova reforma. E aí precisa entrar o MEC para fazer uma equalização, para que ninguém seja prejudicado
e não seja uma reforma capenga. Mas daí a você revogar tudo antes de saber o que funciona ou não parece algo tecnicamente justificável e parece um improviso tremendo de um governo que deveria ter usado a transição para chegar a essas conclusões e fazer essas consultas. Não, de fato foi um assunto que foi muito discutido, né, Vera? E a queixa é essa, né? Porque o que a reforma estabelece é que são 60% da carga horária comum, com aquelas matérias tradicionais do ensino médio, e 40% com essas optativas, esse caminho e tal. E aí, na prática, tem estudante que diz que perdeu o tempo de aula da disciplina tradicional e não tem nada que compense no lugar, ou ficou uma coisa desconectada, uma matéria que não tem nada a ver, ou não tem professor, ou tem deficiência nesse itinerário que é ofertado. De fato, foi uma coisa feita ali sem muito planejamento e agora essa batata quente está no colo do governo. E olha que prazo para implementação não faltou, né, Carol? Porque a reforma é de 17, o prazo para ela entrar em vigor era 22, portanto, houve 5 anos para se tentar colocá-la de pé, já que o Congresso Nacional entendeu que era uma boa reforma e aprovou. Então, partindo do princípio de que isso foi analisado pelo Legislativo, mesmo tendo sido uma medida provisória, e se achou por bem implementar, tinha de ter sido feito de uma maneira boa para todos e ali bem unificada e bem mediada pelo MEC. Mas o MEC, sob Bolsonaro, passou 4 anos fazendo guerrilha ideológica, quando não o proselitismo religioso. E deu no que deu, né? Vários ministros caindo por escândalos, caindo por absoluta incompetência, inaptidão para o cargo. E o MEC não teve atuação nisso, assim como não teve atuação no apoio aos estados e aos municípios na pandemia. E em muitas outras questões foi um ministério absolutamente ausente das suas funções educacionais. Exatamente. Que tristeza, né? E tudo isso apontado aqui, né? A gente lembra muito bem, né? Tudo isso apontado. A cada mudança, a cada ministério, a cada ministro que caía, a gente vendo que a educação realmente ela não estava como prioridade, não tinha ninguém preocupado com isso. É isso. 6h21, a gente tem uma música para hoje? Ixi, é dica da produção. Natasha Mazzaro vai nos salvar, eba. O que a Natasha Mazzaro está sugerindo? Está sugerindo Yasmin Lacey. Não sei se falei certo. Se estiver errado, você me corrige aí, Natasha. Tem show dela em São Paulo no dia 13 de abril. Aqui no Rio, no dia 15. O Zé Godoy já tinha feito essa indicação aí no fim do expediente. A Natasha foi ouvir, gostou. Então tá aí a dica. Where Did You Go? Where Did You Go? É isso, um jazzinho bacana. Gostei, Natasha. Arrasou. Muito bom. Viva a voz, Vera Magalhães. Boa semana, hein? Para vocês todos também, para os nossos ouvintes, espectadores, vamos juntos. Valeu. Beijo, Vera.